Superior Tribunal de Justiça manda soltar empresário acusado de aplicar golpes no esquema de pirâmide financeira Criptacoin. Governo anuncia parceria para captar recursos que vão pagar a reforma do Teatro Nacional. Preso integrante do PCC que comandava a quadrilha de roubos de carros no DF. Polícia Militar fecha bingo clandestino que funcionava em casa de Vicente Pires. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Operação Circuitos. Policiais civis do DF e de Goiás fizeram hoje uma mega operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de carros. O grupo era liderado por um integrante do primeiro comando da capital, o PCC paulista. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas regiões de Sobradinho, Santa Maria e Valparaíso de Goiás. 6 pessoas foram presas, entre elas Fernando Henrique de Oliveira Ribeiro, integrante do PCC e apontado como comandante da quadrilha. O homem morava em Valparaíso e estava foragido do presídio de Cristalina desde 2015. Este vídeo mostra o momento da prisão dele. O que está acontecendo? Você deve saber, né? Vai pra frente. Não sei. Você sabe. Santo não é, né? O grupo criminoso é especializado em roubar carros à mão armada, adulterá-los e ainda falsificar documentos. Os carros eram revendidos ou usados na prática de outros delitos. Os criminosos estão envolvidos em pelo menos 8 ocorrências no Distrito Federal. 5 carros foram recuperados. O empresário Fernando Everton César da Silva, acusado de integrar o esquema de pirâmide financeira da moeda digital Criptacoin, vai responder o processo em liberdade. O pedido dele foi aceito pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. Enquanto isso, os outros 10 suspeitos continuam presos. Fernando Everton César da Silva responde no Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crime contra a economia popular e por organização criminosa. Ele entrou com um pedido para responder o processo em liberdade na última segunda-feira e foi atendido na tarde de ontem pelo Superior Tribunal de Justiça. Das 16 pessoas denunciadas pelo Ministério Público, 14 já viraram réus. Os líderes da organização, Weverton Viana e Velbert Viana Marinho, são acusados, ao lado de outras 12 pessoas, de terem operado uma pirâmide financeira sob a fachada de investimentos em uma moeda digital chamada Criptacoin. Segundo a denúncia do MP, os envolvidos no esquema movimentaram cerca de 250 milhões de reais e, prometendo lucro fácil e rápido, prejudicaram quase 40 mil pessoas. O esquema foi desarticulado pela Polícia Civil do Distrito Federal em setembro e, desde então, 16 carros foram apreendidos, além de 400 mil reais em espécie. E a polícia apreendeu 11 máquinas caça-níqueis na colônia agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Os militares encontraram o lugar por volta das 11 horas da noite desta quarta-feira, depois de uma denúncia anônima. Segundo a PM, o local, que fica na Chácara 46, funcionava como uma casa de jogos de azar. No momento da ação policial, o ponto estava vazio. Próximo à casa de jogos, a polícia abordou um casal com atitude suspeita. A dupla confessou trabalhar no lugar. Os funcionários foram presos e encaminhados para a 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga, que investiga o caso. Um acidente terminou em morte na BR-060. O motorista dirigiu uma carreta quando perdeu o controle e caiu de uma ponte no trecho conhecido como 7 Curvas. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite dessa quarta-feira no quilômetro 5 da BR-060, sentido Goiânia, perto do trecho conhecido como 7 Curvas. O motorista, de 26 anos, perdeu o controle da carreta, quebrou a barra de proteção da ponte do Rio Areias e caiu de cerca de 20 metros de altura. Com o impacto, o jovem morreu na hora. A carreta estava vazia. E começou nesta quinta-feira o pagamento do PIS e do PASEP para os idosos com idade a partir de 70 anos que não são correntistas do Banco do Brasil nem da Caixa Econômica Federal. Quem tem conta corrente ou poupança já teve acesso ao abono na última terça-feira.
O governo estima que cerca de 16 bilhões de reais serão injetados na economia brasileira. Aqui no DF são quase 100 mil aposentados com direito ao saque do PIS. O clima era de ansiedade na fila da Caixa Econômica em Taguatinga. A maioria dos idosos aguardava para saber se tinha o direito de receber uma graninha a mais neste fim de ano. É ver se tem alguma coisinha aí, né? Quem sabe? Quando a gente aposenta, saca tudo, né? Às vezes com algum resíduo, não sei, né? Graças a Deus, né? É o suor da gente, né? A possibilidade de receber o extra veio com a medida provisória 797 do governo federal, editada em agosto. É que a idade mínima para a liberação do PIS ou do PASEP diminuiu. Antes era a partir de 70 anos. Agora é 62 anos para mulheres e 65 para homens. O resgate do PIS, para quem trabalhou no setor privado, é feito na Caixa. A Caixa desenvolveu e colocou um aplicativo e colocou no site www.caixa.gov.br/cotas-PIS, onde lá ele consulta se tem direito, consulta o saldo e também nós disponibilizamos um app Caixa do Trabalhador, que ele também pode baixar, é gratuito, e também verificar isto. Já os servidores públicos resgatam o PASEP no Banco do Brasil. Primeiramente, é importante que o beneficiário entre no site do Banco do Brasil. Existe um site específico chamado www.bb.com.br/PASEP e verifique se ele tem cota disponível para ser utilizado. E diversos canais foram disponibilizados. Um é que, com 2 dias antes do cronograma, o banco está fazendo automaticamente o crédito na conta corrente dos clientes do Banco do Brasil. Outra forma é que o beneficiário poderá indicar conta corrente dele em outra instituição financeira para realizar esses créditos. Essas contas correntes podem ser indicadas nesse site ou num terminal de autoatendimento do próprio Banco do Brasil. O governo federal estima que as novas regras para a liberação do PIS e do PASEP devam injetar quase 16 bilhões de reais na economia do país até o fim do ano, o que deve estimular o pagamento de dívidas e também o consumo. Com a aproximação das festas de fim de ano, é possível que as pessoas deem preferência a utilizar uma parcela um pouco maior para anteciparem ou para resolver o problema das suas compras de fim de ano e dos presentes. Mas é bom assinalar que o nível de endividamento das famílias brasileiras ainda é muito elevado. A partir desta quinta-feira, pessoas com 70 anos ou mais podem fazer o resgate. A partir de 17 de novembro, aposentados da reserva ou militares reformados. E do dia 14 de dezembro, os homens a partir dos 65 anos e mulheres a partir de 62 anos. Dona Beatriz conseguiu resgatar o PIS dela nesta quinta-feira e está toda feliz. Conseguiu tirar seu dinheirinho? Oh, glória a Deus. Está feliz? A quantidade você não vai falar não, né? Claro que não. Sei lá se tu não tá querendo um bocado aí. Olha que eu aceito. Também quero dinheirinho. Olha, então anote aí. Para saber se você tem direito de resgatar o PIS ou o PASEP e como retirar o valor, basta acessar os sites do Banco do Brasil, que é o www.bancodobrasil.com.br/PASEP, no caso de quem era servidor público, hein? Já quem trabalhou na iniciativa privada pode consultar no site da Caixa, www.caixa.com.br/cotas.pis. Amanhã e sábado é comemorado em todo o mundo o bicentenário de nascimento de Bahá'u'lláh. O profeta, nascido no Irã, fundou a religião Bahá'í, que prega a paz e a união entre todos os povos. Aqui em Brasília, a data será celebrada com várias programações. E o repórter Rodrigo Miranda tem os detalhes ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A celebração vai durar 2 dias e começa amanhã com um concerto lá no Teatro do Sesc, no setor comercial Sul, a partir das 7 horas da noite. E no sábado, a celebração vai ser lá na Escola das Nações, no Lago Sul, a partir das 6h30 da noite. Eu estou aqui com os representantes da comunidade Bahá'í aqui do Distrito Federal e é a Git Milani que vai falar com a gente aqui inicialmente. Boa noite, Git. Boa noite. Como é que funciona a filosofia dessa comunidade da fé Bahá'í? Bom, a fé Bahá'í foi fundada por Bahá'u'lláh no século XIX
e tem como princípio básico a unidade. Então, unidade de Deus, quer dizer, existe só um único Deus, a unidade das religiões e a unidade de toda a humanidade. Então, todos os ensinamentos de Baha'u'lláh giram em volta e propiciam para que essa unidade possa ser realizada e a humanidade possa viver uma era de paz e de fraternidade. Quem está aqui comigo também, Carol, é o Pedro Ivo, ele também é representante da comunidade aqui em Brasília. Pedro, me fala uma coisa, como é que vai funcionar essa celebração? É para quem quiser, pode aparecer, como é que é? Sim, Rodrigo, boa noite. Então, seguindo os princípios da fé Bahá'í, a celebração é aberta a todos, porque a gente está comemorando a unidade, né, a unidade de todas as pessoas. E as pessoas que quiserem ir amanhã no Teatro do Sesc, no Setor Comercial Sul, vai ter uma noite de atrações. Também no sábado a gente vai ter na Escola das Nações, né, no Lago Sul, uma celebração também super cheia de arte, de música. E para a gente celebrar, o protagonista principal vai ser Baha'u'lláh. Essa nossa festa está sendo oferecida para Baha'u'lláh. Então, isso nos deixa muito felizes e a gente quer chamar todas as pessoas que puderem ir. Vai ser uma felicidade receber a todos. Muito obrigado, Pedro. Só para encerrar aqui, Git, me fala teu site, quem quiser encontrar, como é que é? Pois é, a comunidade Bahá'í está estabelecida no mundo todo, e no Brasil também, em mais de 1.200 comunidades locais. Aqui em Brasília, nós temos a sede nacional no Lago Sul, e também estamos no bahai.org.br, não é? Que é o site Bahá'í, onde você pode adquirir maiores informações, ou então entrar em contato com a nossa sede e falar pessoalmente com algum membro da comunidade. Muito obrigado pelas informações. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Em Planaltina, finalmente a água voltou às torneiras do Vale do Amanhecer. A população estava há 10 dias sem nenhum abastecimento. Veja. Foram quase 2 semanas sem água nesta casa que fica no Vale do Amanhecer, em Planaltina. O resultado é esse. A pia está cheia de louças, além de outros transtornos. Mas nesta quinta-feira, a vida parecia estar voltando ao normal, já que a água voltou na noite passada. Todo mundo ficou feliz. Na hora fui tomar banho, gente, tô acreditando. Tem água, tô tomando banho. Nossa equipe de reportagem acompanhou o drama vivido pelos moradores da região. A população usou água de um poço que estava vazando, apesar da CAESB informar que era apenas de reuso e não para consumo. Desde o início da falta d'água, quem vive na cidade acreditava que uma possível captação irregular poderia estar prejudicando a normalidade do serviço. Por isso, um grupo fez um mutirão para limpar um dos córregos que abastece a região. Tinha uma barreira e aí a gente teve que derrubar aqui todas essas pedras, essas madeiras aí, para poder a água seguir o curso natural dela, né? Coincidência ou não, os moradores afirmam que a água voltou às casas só depois da limpeza e desobstrução do córrego. Depois dessa ação, começamos a receber mensagens que a água estava chegando nas torneiras das casas. Esse poderia ser um final feliz. Poderia, se não fosse um cano estourado na rua CR-50 que está vazando água desde ontem. Já acionamos a CAESB, mas sem sucesso. Ele já tinha umas grotinhas de água, mas a gente não sabia do que se tratava, né? Só que ontem, como voltou a água e com a força toda, aí com certeza a pressão ajudou a piorar o vazamento, né? Então foi aí que a gente se preocupou, juntamos os vizinhos, ligamos para a CAESB, mas sem sucesso. Olha, a CAESB disse que só foi chamada hoje por volta de 9 horas da manhã e acrescentou que, conforme resolução da DASA, tem até 8 horas para mandar uma equipe. Já a DASA disse que a normalidade do abastecimento depende de uma série de fatores, entre eles a limpeza do córrego. Os agricultores têm autorização para captar água, mas estavam ultrapassando o limite permitido. E o trabalho dos moradores ajudou, então, a resolver esse problema. A situação do reservatório do Descoberto está cada vez pior. Na manhã desta quinta-feira, amanheceu com apenas 11% da capacidade e durante a tarde caiu para 10,5%. Se chegar a 9%, a CAESB deve anunciar o segundo dia de racionamento, como já antecipamos aqui no Band Cidade. Já Santa Maria continua com a capacidade na casa dos 25%. Amanhã ficam sem água Vicente Pires,
Colônia Agrícola Samambaia e a região do Jockey Clube. A Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, Itapuã e algumas quadras da Asa Sul também ficam sem água. Os moradores dos condomínios do Jardim Botânico e São Sebastião também entram no rodízio. Ao todo, são mais de 400 mil pessoas que serão afetadas nesta sexta-feira. A gente já mostrou aqui no Band Cidade as várias tentativas do governo em retomar as obras no Teatro Nacional fechado desde 2014. Parece que agora é para valer, hein? A Secretaria de Cultura divulgou hoje um edital nacional para a primeira etapa de reformas no espaço. As obras vão custar cerca de 35 milhões de reais e serão financiadas pela iniciativa privada. Já são praticamente 4 anos de portas fechadas. Quem passa em frente ao Teatro Nacional e se depara com essa situação não esconde o sentimento em ver o espaço fechado para o público. Eu acho que dá um certo desânimo, né? Que eu particularmente gosto muito de teatro, né? Eu acho lastimável, acho que tem mais de 3 anos que está assim. Primeiro deram a desculpa que era para reforma, só que é uma reforma que nunca acaba. É uma tristeza, né? Um patrimônio desse aí fechado. Não pode, não existe. Só que agora esse triste ato do Teatro Nacional Cláudio Santoro pode mudar para uma cena mais bonita e alegre. Nesta quinta-feira, o GDF anunciou o edital de chamamento público para a reforma e revitalização do teatro. O documento foi assinado pelo governador, pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e pelo secretário de Cultura. O primeiro passo, então, é a seleção dessa organização social e depois o segundo passo será a finalização do projeto, a apresentação desse projeto ao Ministério da Cultura e, em seguida, então, a captação dos recursos. As obras da primeira etapa vão custar cerca de 35 milhões de reais e vão ser financiadas pela iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet. O espaço havia sido fechado por recomendação do Ministério Público, depois que uma vistoria do Corpo de Bombeiros identificou mais de 100 problemas estruturais no local. A gente não vai abrir mão de ter um teatro magnífico, mas a gente primeiro precisa botar ele para funcionar. E o teatro precisa de elementos básicos, de troca de azulejo, de reforma de banheiro, de toda a tubulação, de toda a hidráulica, de toda a elétrica. Isso a gente vai fazer, isso a gente está priorizando. A estimativa inicial do projeto de 2014 era que a reforma completa custasse cerca de 220 milhões de reais. A obra vai ser dividida em até 5 etapas. A primeira delas é a reforma da Sala Martins Pena. A expectativa é que os trabalhos dessa primeira parte comecem no fim de fevereiro e sejam concluídos em 1 ano. Não há previsão de lançamento de edital para as próximas etapas. A Polícia Militar flagrou essa tarde uma captação irregular de água na BR-020 em Planaltina, a mesma região que faltou água durante 10 dias, hein? Uma espécie de barragem foi construída próxima à nascente em uma área de preservação. A estrutura desviava a água, evitando que ela chegasse aos córregos que ajudam a abastecer a região. O dono da fazenda disse que tinha uma autorização para usar o poço, mas o documento estava vencido desde março. Como mostramos nessa outra matéria que você viu lá em Planaltina, essa região ficou sem água durante 10 dias e voltou a ter o abastecimento normal somente na noite de ontem. Segundo a PM, a mulher do proprietário desacatou os policiais e foi presa. O professor acusado de humilhar um aluno no Centro de Ensino Fundamental Arapuanga, em Planaltina, foi promovido de vice-diretor a diretor da escola. As informações com Leandro Aislan, direto da Band News FM. Leandro, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? O caso ocorreu no último dia 5 de dezembro. O professor Jordenes Ferreira da Silva obrigou o aluno de 12 anos a ficar descalço em sala de aula após ter chegado na escola de chinelos. O professor do Centro de Ensino Fundamental Arapuanga foi condenado a pagar multa de R$ 900 após o caso se tornar público. Agora, ele foi promovido de vice-diretor para diretor da escola. Jordenes também ficou conhecido ao fazer campanha nas ruas de Planaltina, estampando cartazes nas paredes da cidade, promovendo um site pessoal sobre educação. Como crítica, alunos pintaram chinelos em alguns locais. Jordenes disputou o cargo de deputado distrital na última eleição, conseguiu aí quase 11 mil votos, mas não foi eleito à Câmara Legislativa. Boa noite com você, Carol. Obrigada, Leandro. A seguir, como cuidar da saúde nesta época de seca, hein? Daqui a pouco, até já.